Graças e paz, queridos. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta em Mateus, no capítulo 1, onde lá no versículo 23 diz: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Nós temos a história de Jesus acontecendo de uma forma incrível e inesperada. Uma moça na sociedade é escolhida por Deus, uma moça virgem escolhida por Deus para gerar um filho. E ela não tem uma gestação de forma natural, é uma gestação de forma sobrenatural. Ela é gerada pelo Espírito Santo. E a gente tem nessa história também vários personagens. Temos também José, um rapaz, um homem escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. E ele, ao saber que a sua prometida em casamento está grávida e não dele, ele, de uma certa forma, pensa em não desonrá-la, não colocar, não expô-la à sociedade, mas ele pensa em deixá-la, porque imagina, é um escândalo, uma mulher tá grávida antes mesmo de casar, e aí ele adormece, pensando nessa história toda, ele adormece e o Senhor fala com ele através do sonho, explica para ele não ter medo em assumir essa mulher, essa moça como sua esposa, porque o que ela estava gerando no seu ventre era o Salvador da humanidade, era uma pessoa escolhida por Deus para perdoar pecados de toda a humanidade. E aí, nessa situação, nós vemos também Jesus, que tem que abrir mão de toda a sua glória, de toda a sua excelência lá na eternidade, lá no trono de Deus, lá com o Senhor nosso Deus, e ele tem que abrir mão de toda a sua glória e se fazer homem, descer aqui à terra através de uma forma natural, como nós nascemos, e ele vem aqui morar e habitar dentro de um corpo de carne e osso como eu e você, sujeito às mesmas tentações que eu e você temos. E nessa história toda fora dos padrões corretos para a sociedade daquela época, para a humanidade, nós temos um plano de Deus sendo totalmente executado de uma forma que nós não conseguimos compreender, de que muitos ainda não acreditam e não aceitam, mas nós cristãos temos isso como uma verdade, e Deus usa toda essa história para cumprir um único projeto, para cumprir um plano de salvação, que é dar o perdão dos pecados a mim e a você. Então você começa a pensar comigo. Pense comigo aí onde você está, você que está vendo esse vídeo. Quantas coisas na nossa vida acontecem de uma forma que nós não conseguimos entender. Mas nós temos uma certeza absoluta. Deus tem planos para nós. Planos de paz e não de mal, para dar-nos um fim que nós mesmos desejamos. E Deus tinha um plano, e tem um plano de salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E Ele elaborou toda essa história. Você pensa bem, Jesus não nasceu num quarto normal, numa casa normal, ele nasceu no meio de bichos, ele nasceu na estrebaria, ele nasceu com o céu sendo sua testemunha, as estrelas sendo testemunhas, os bichos sendo testemunhas. Ele nasceu de uma forma totalmente diferente dos padrões do que as pessoas esperavam. Eles esperavam uma pessoa nascer num palácio, esperavam que o seu rei, o seu salvador, pudesse nascer de dentro de pessoas importantes, e Deus escolheu pessoas simples, pessoas humildes, bem-aventurada como Maria foi, e José, um homem justo e amoroso como ele foi. E a sua vida e a sua história? Você acha que as coisas não estão andando conforme você dita as regras, ou como o mundo dita as regras? Eu quero que você tenha certeza absoluta de que, como a história do Senhor Jesus, a gente às vezes não entende as coisas como elas acontecem, como elas começam, como elas vão decorrendo no caminho da nossa vida, no dia a dia da nossa vida, mas que você tenha uma única certeza: Deus tem um plano, e esse plano não vai ser frustrado. Tentaram matar Jesus, mataram as crianças recém-nascidas da época, tentaram fazer várias coisas e fazer acontecer várias coisas para que essa criança não viesse ao mundo, mas o plano de Deus não foi frustrado. E na sua vida também, o plano do Senhor não será frustrado. Creia que Ele tem um plano para você. Primeiro, um plano de salvação, para salvar a sua vida, para te dar perdão dos seus pecados. E Ele escreveu a sua história desde o princípio,
Que neste final de ano, neste Natal passou agora, você possa meditar e que você que está assistindo esse vídeo agora, você possa meditar e ter a certeza no seu coração de como foi com Jesus. Deus elaborou uma história, um plano totalmente diferente, executou o início da sua história de uma forma totalmente diferente. Ele contrariou todas as regras para fazer com que as coisas loucas deste mundo confundissem as sábias. Então que você entenda que na sua vida também, às vezes as coisas não acontecem como você deseja, como você compreende, como você quer, mas no final, com certeza, os planos de Deus serão realizados na sua vida. Que você creia nisso, que você medite na palavra do Senhor, que você pense nessa história linda do nascimento de Jesus, que é o nosso verdadeiro Natal, que você não se esqueça que Deus tem um plano para a sua vida, e o primeiro plano que Ele tem para você é o plano de salvar a sua alma da perdição, da morte eterna. Que você possa meditar na palavra de Deus, orar esta palavra, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você tenha certeza absoluta de que os planos de Deus nunca serão frustrados. Que como Jesus venceu, você também irá vencer e reinar com Ele em glória quando Ele voltar. Aguarde ansiosamente por esse dia, enquanto você está aqui, viva a melhor forma de viver, que é no centro da vontade de Deus. Deus abençoe você. Tchau.